dentro da minha área, endocrinologia, a gente trabalha muito a questão dos hábitos, né? Os bons hábitos de saúde, a gente está praticando isso, é o que traz energia e disposição. Tem que ter uma motivação para começar. Então, por que você quer ter bons hábitos de saúde? É o que vai fazer você começar. Essa motivação pode ser querer envelhecer bem, cuidar de alguma doença crônica que você já tenha, por exemplo, um diabetes, ou até mesmo melhorar a autoestima. Quem tem filhos pequenos, né? Que a motivação é ter mais energia para brincar com os filhos, ou para estar vendo eles crescerem e você tendo saúde. Então, você tem que descobrir a motivação que você quer ter mais saúde, certo? Só que não basta ter só a motivação. Tem que ter também a disciplina de continuar. Tem que dar continuidade nisso, nessa mudança de hábitos que você começou. Então, eu quero mudar, o meu motivo é envelhecer bem, é não ter doenças, né? Então, esse é meu motivo. Tá bom, e agora? A partir de agora, como é que eu faço com esses meus novos hábitos? Eu tenho que ter a disciplina de continuar. Então, nem sempre a gente está motivado, né? Igual esses slides aí. Então, tem dia que a gente acorda muito animado, quer fazer atividade física, acorda cedo, e tem dias que a gente não tá bem. Mas tá tudo bem, é assim, a vida é assim. Então, quando a gente tem a disciplina, a gente faz as coisas que têm que ser feitas, mesmo no dia que não tá muito bem. Então, por exemplo, a gente escova dente, a gente toma banho, tudo pensando na saúde, mesmo no dia que não tá motivado. Então, é a mesma coisa esses novos hábitos de saúde que eu vou falar com vocês hoje. Então, por que é tão difícil começar um hábito bom? Porque um hábito bom a gente faz ele hoje e a gente só vai colher o fruto dele lá no futuro. Então, por exemplo, o exercício físico. Então, a gente vai na academia hoje, vai lá, sua, rala, só que a gente só vai ver a melhora no corpo daqui uns meses, daqui uns anos. Então, as pessoas não têm paciência de esperar. Já um hábito ruim, ele gera um prazer momentâneo, né? Libera ali a dopamina, por exemplo, comer um doce. Outro hábito ruim, por exemplo, a pessoa que fuma, né? O cigarro libera ali aquele prazer. E o resultado no futuro, se vai ter um diabetes ou vai ter um câncer de pulmão, ele é incerto. A pessoa não sabe se vai dar problema. Então, é aquele prazer momentâneo do hábito ruim. Então, por isso é tão difícil começar um hábito bom. A gente não tem paciência de esperar esse resultado bom. Então, o objetivo dessa aula de hoje é os benefícios de uma rotina com hábitos saudáveis, ter mais energia e disposição. Então, a saúde está sobre nossa responsabilidade e eu vou passar para vocês essa rotina de bons hábitos de uma forma que vocês consigam mantê-las, né? Não adianta só começar, ter a disciplina de continuar. Então, essa roda da saúde que foi disponibilizada para vocês, eu quero passar a tarefa de vocês marcarem que nota que vocês estão em cada uma dessas questões. Então, por exemplo, como que está a sua ingestão de água? De 0 a 10, né? Então, minha ingestão de água está ótima, está 10, né? Ou está 7, isso com todas as questões relacionadas à saúde. Nós vamos abordar cada uma delas de uma forma simples, tá, gente? De uma forma aplicável, descomplicada, que vocês consigam estar praticando mesmo. Então, o primeiro hábito de saúde que a gente vai conversar é sobre a ingestão de água. Então, todo mundo fala, tem que beber bastante água, tem que beber bastante água. A gente já sabe que a água faz bem para todo o organismo. Todas as células do nosso corpo são compostas por água. Então, se você quer melhorar seu metabolismo, melhorar a função das células, tem que estar ingerindo água de uma forma correta. Então, ela vai ajudar os rins a funcionar bem, vai fazer bem para a pele, o intestino funciona melhor quando a gente tem uma hidratação correta, saciedade. Então, muitas vezes a gente acha que está com fome e pode ser sede, né? Pode ser, bebe uma água, já melhora a saciedade. A desidratação, a falta de água, muitas vezes provoca dores de cabeça e cansaço. Então, às vezes, é uma falta de água que está te dando todo esse cansaço durante o dia. Então, a dica é deixar sempre uma garrafinha próxima. Próximo de onde você está. Está trabalhando, deixa a garrafinha próxima. Vai para a academia, leva uma garrafinha. Porque nem sempre a gente tem que esperar o sinal da sede, certo? Uma dica que eu dou para as pessoas também é observar a cor da urina. Se ela estiver muito amarelada, muito concentrada, é sinal que está faltando água. Nossa urina tem que estar bem clarinha. Vai no banheiro, viu que está clarinha, a hidratação está ok. Outra questão também é a bebida alcoólica. O excesso, a gente já sabe que prejudica a saúde. Isso todo mundo sabe. Excesso de bebida alcoólica prejudica a saúde. Mas, para quem está principalmente querendo controlar o peso, a bebida alcoólica ela tem muitas calorias e a gente ingere de forma rápida esse tanto de caloria. E se a gente não tem um gasto adequado, vai estar estocando gordura e vai estar aumentando o peso. Por exemplo, cada latinha de cerveja equivale à caloria de um pão. Então, se a pessoa foi numa festinha e tomou umas 8 latinhas de cerveja, é a mesma coisa de ter comido 8 pães. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que eu não consigo emagrecer, não consigo controlar meu peso, né? E vai ver essas calorias líquidas que estão vindo sem perceber.
A dica é equilíbrio, né, gente? Isso vocês vão ver que é uma coisa que eu vou falar durante essa aula toda, que é o que eu pratico na minha vida. Eu adoro estar com amigos, tomar um chopp, tomar um vinho no final de semana, mas eu falo que a bebida alcoólica ela tem que valer a pena. Então você tá com companhias ali que vale a pena, aquele momento vale a pena, e aí você vai intercalando com água. Então é dessa forma que a gente equilibra para não ser proibido. A fruta do dia é algo que eu falo bastante na minha rotina também. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas não estavam ingerindo mais nenhuma fruta durante o dia, sendo que o recomendado são pelo menos 3 porções de frutas variadas durante o dia, né? Uma de cada vez e uma de cada tipo. Por quê? Porque cada cor corresponde a uma vitamina. Então, quanto mais variado for essas frutas, mais vitamina a gente vai estar ingerindo, né? Mas eu percebi que as pessoas não estavam ingerindo nenhuma. Então, eu lancei essa bandeira da fruta do dia para que pelo menos a gente tenha o hábito de ingerir uma fruta todos os dias, diminuindo assim os lanchinhos industrializados. Então, por exemplo, no meio da manhã, ao invés de comer uma bolachinha, comer algo que não é muito saudável, coma uma fruta. Coloca um farelo de aveia para dar saciedade, coloca ali um pouquinho, uma porção de amendoim ou de castanha, para que essa fruta também traga saciedade, ou uma fruta e um iogurte. Eu gosto sempre de estar associando ou uma fibra, ou uma proteína, ou uma gordura boa, para que essa fruta traga saciedade, né? Preferir comer a fruta mesmo in natura, comer a laranja, comer porque o suco da fruta geralmente vem muito açúcar da fruta. Então é melhor a gente estar comendo ela, aproveitando todas as fibras, né? Então, minha dica é criar esse hábito de pelo menos uma fruta por dia. E você está observando, minha fruta do dia, valorizando esse momento, acaba ajudando a ter a disciplina de manter esse hábito. A comida de verdade também é algo que as pessoas foram deixando de lado. Por quê? Porque a facilidade hoje do industrializado e do fast food fez a gente perder a graça de estar comendo arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha. Então vem aquelas dificuldades, né? Ah, comer saudável é muito difícil. Não é, gente. É só deixar tudo planejado, tudo organizado de uma forma que fique prático no dia a dia. É claro que se a gente for fazer comida todos os dias, cozinhar feijão no almoço, cozinhar feijão na janta, então não, vamos tentar ter praticidade e deixar tudo isso mais organizado, usar e abusar dos congelados, né? Que fica muito mais prático no dia a dia. Comida de verdade é caro? Depende. Se você for basear em farinha de amêndoas, em goji-berry, em aspargos, então fica caro. Mas se a gente for ali no básico, no simples que funciona, ovo, salada, arroz, feijão, né, uma carne magra, um frango. Então hoje a gente entende que sim, tudo está mais caro, mas a gente tem que ser muito sincero com a gente, o que a gente está ingerindo. Então, eu tenho certeza que o fast food, o refrigerante, ele está muito mais caro do que essa nossa comidinha de verdade. E quando a gente inclui na vida mais comida saudável, a gente beneficia toda a nossa família, todos que convivem com a gente, vai ter a oportunidade de estar ingerindo essa comida com mais vitaminas, né, com mais vida, né? E não precisa ser sem graça, né, gente? A comida de verdade, a gente pode preparar em uma salada mais colorida, jogar um queijinho ralado por cima dessa salada. Então, a gente usar e abusar dos temperos, tá usando aí cebola, alho. Então, dessa forma, a gente consegue deixar a comida saborosa e não que a comida do dia a dia seja sem graça. Então, aqui, esse meme é bem engraçadinho. Se você não tem tempo hoje para comer uma comida saudável, no futuro você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, eu falo que se a gente entendesse que a comida é o nosso remédio preventivo, estaríamos aí prevenindo o excesso de peso, a obesidade, que a gente já sabe que é doença, um diabetes, um colesterol alto, uma pressão alta. Muitas vezes, esses tipos de doença crônica controlam com uma boa alimentação. Faz parte também da rotina de bons hábitos a gente diminuir doce e açúcar. Por quê? Quando a gente tem uma rotina baseada em excesso de farinha branca, de açúcar, rosca, bolo, bolacha, né, muitos pães, a gente fica fazendo pico de açúcar no organismo e o organismo responde com pico de insulina e dessa forma cai de uma vez a nossa glicemia. Então, nossa, mas eu comi doce e a glicemia ficou baixa? Porque você fez um pico de açúcar, o seu organismo quis abaixar de uma vez, fez um pico de insulina e dessa forma cai. Nisso a gente fica com o raciocínio lento, fica menos disposta, fica sonolenta. Pode observar, teve um dia desregrado de alimentação, baseado só em carboidratos refinados, em excesso de doce, de açúcar, prestem atenção como que a gente fica lenta, fica sonolenta, indisposta, não consegue raciocinar corretamente, mesmo porque um doce também, ele tem muitas calorias em algo que não sustenta. Então, por exemplo, um brigadeiro, você come, daqui a pouco você já está com fome, ele não matou sua fome, mas ele veio aquela quantidade de caloria, que se você não gastar, você vai estocar gordura e tá aí ganhando peso e prejudicando a saúde.
Então, eu não sou a favor de nada restritivo, de nada proibido. Então, a minha dica, mais uma vez, é ter equilíbrio. Será que esse doce vale a pena? Eu tô querendo muito? Então, deixe para um dia especial, no final de semana. Tire os doces e o açúcar do seu dia a dia e deixe para momentos especiais como um equilíbrio. Nada de proibido também. A vida fica mais leve, né? A rotina de bons hábitos fica mais leve quando a gente não encara como proibido ou restritivo. O momento de relaxar, ter esse autocuidado, faz parte de uma boa rotina, bons hábitos de saúde. Então, quando a gente está com boas companhias, está com as amigas, está rindo, divertindo, né? Ou parando para fazer uma leitura de um livro, vendo um filme, passeando, a gente gera no corpo hormônios de bem-estar, hormônios de serotonina, de dopamina, e isso traz para as nossas células uma, como é que eu vou te falar? Uma revitalização, diminui ali os hormônios de estresse, né? O cortisol, que só atrapalham o nosso organismo, né? Formando mais inflamação. Então, quando a gente põe os hormônios de bem-estar, a gente até desinflama o nosso organismo. E cuidar do corpo, cuidar da aparência, não é só uma questão estética, é uma questão de melhorar a autoestima, ter esse autocuidado, né? Esse carinho que a gente faz com a gente. Então, separe momentos para relaxar e para cuidar de você. Isso é muito importante dentro de uma rotina de bons hábitos de saúde. O sono e o descanso é algo também que eu acho que é primordial. Uma noite mal dormida, a gente já acorda cansada. Então, não é só apenas horas de sono, é o quanto que esse sono te fez descansar e teve qualidade. Então, o sono com qualidade, ele aumenta os hormônios de saciedade. No outro dia, a gente sente menos fome quando dormiu bem, né? E esses hormônios também, que é produzido no sono com qualidade, eles aumentam o nosso metabolismo, que é o GH, a melatonina, né? Tá toda envolvida aí no nosso metabolismo pro lado bom. Já o sono ruim aumenta o hormônio cortisol, que vai aumentar o estoque de gordura corporal e aumenta a fome no outro dia. Isso vocês podem observar com trabalhadores noturnos, né? Pessoal que dá muito plantão à noite, vigias, guardas noturnos, quando eles não dormem bem, acabam comendo fora de hora, né? Comendo durante a madrugada, tem mais fome no outro dia e favorece muito o ganho de peso. Aqui fica uma dica para quem tem dificuldade de dormir, de pegar no sono, de ter um sono com qualidade porque fica muito preocupada. Então, eu queria que vocês tirassem um print dessa tela, né? Guardassem aí se você tem dificuldade de ter um sono bom. Então, evitar cochilos durante o dia, evitar alimentos com cafeína, né? Café, chamate, refrigerante, pelo menos umas 8 horas antes do horário que você planejou dormir. Então, se você dorme em torno de 10 horas, 11 horas, procure tomar seu café, o último cafezinho, em torno de 2, 3 horas da tarde. Desligar as luzes, a TV, o celular, o mais cedo possível, porque a tela branca, ela inibe a melatonina, que é o hormônio do sono restaurador, do sono REM. Aquele sono profundo, a gente precisa produzir melatonina. E as telas acabam inibindo essa melatonina. Você está fazendo a higiene do sono também? Pegar uma leitura, uma música relaxante, dar aquela desacelerada no cérebro antes de dormir. Uma coisa que eu faço muito é ter um bloquinho e uma caneta perto da cama. Então, se eu estou tendo alguma ideia, estou preocupada com alguma coisa, não posso esquecer, eu anoto antes de dormir. Porque se eu ficar pensando e com medo de esquecer aquilo que eu estou pensando, vai acabar atrapalhando meu sono. Então, deixa esse bloquinho do lado da cama. Teve algum insight, teve alguma ideia, teve algo que não pode esquecer no dia seguinte, já faz ali a anotação. O equilíbrio emocional, então a gente está falando de saúde física, né? Quando a gente está falando de hidratação, quando a gente está falando de comida de verdade, mas a gente tem que cuidar também da nossa saúde mental. Por quê? Quando a gente não está bem emocionalmente, a gente produz um excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, nosso corpo ele é primitivo. Antigamente, antes da civilização, a gente precisava de mais açúcar no organismo para correr do inimigo, né? Ou para lutar com aquela presa. Então, o que o corpo faz quando a gente está num momento de estresse, que primitivamente o estresse era algo que exigia algo físico? Ele deixa mais açúcar no sangue, aumenta a nossa vontade de comer doce e carboidrato, por quê? Porque ele precisa de mais açúcar no sangue. E todo esse excesso no açúcar, esse excesso de açúcar no nosso organismo, ele não vai ser usado, porque o nosso estresse, né, gente, a gente não vai sair lutando ou correndo, ele vai ser transformado em gordura. Então, o cortisol também, ele diminui a massa muscular, diminui o nosso metabolismo e aumenta a retenção de líquido. Então, o estresse crônico, tá, gente? Aquele estresse momentâneo, ele é saudável, né? A gente tem um friozinho na barriga, uma ansiedadezinha. Agora, quando isso persiste, o estresse crônico, ele traz alterações para todo o nosso organismo de uma forma que é muito difícil reverter.
E o exercício físico é algo que ajuda a reverter. Então, além dele ser um dos principais bons hábitos de saúde que a gente tem que ter na rotina, ele também diminui o hormônio do estresse, né, que é o cortisol que a gente estava falando, e aumenta os hormônios de bem-estar, as endorfinas, como a dopamina, e aumenta a serotonina. Então, se a gente tem mais serotonina e dopamina no corpo, a nossa necessidade de comer doce é muito menor, nosso bem-estar aumenta, né? A nossa capacidade de pensar, o nosso pensamento, o nosso cognitivo melhora com o exercício físico, fabrica neurônios, gente, exercício físico. Então, melhora a concentração, melhora a memória, diminui a ansiedade e o estresse, né? Que essas endorfinas aí e serotonina vão diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, melhora a qualidade do sono, fornece mais energia, mais disposição física e mental, que é o tema da nossa aula. Alivia muito as dores e tensões musculares. O exercício físico produz substâncias anti-inflamatórias, além de aumentar a nossa autoestima, melhorar o nosso humor, aumenta as células do sistema imunológico. Isso foi muito provado agora durante a pandemia, que quem praticava exercício físico tinha uma reação melhor, o sistema imunológico era melhor para reagir contra o vírus, né? Então, a gente fica com mais defesa contra doenças. Então, nem sempre a gente vai fazer exercício porque quer, né? Igual esse meme, deu vontade de fazer exercício, mas ainda bem que passou. Não, a gente tem que encarar o exercício físico como algo remédio, algo que tem que fazer. Então, nem sempre a gente vai estar motivada, lembra disso? Mas a disciplina vai fazer. Encontre um exercício que te traga prazer, que você goste daquele momento, para poder ter continuidade. Então, não gosta de musculação? Vai fazer uma caminhada a céu aberto, tentar ir um crossfit, se você é muito ansiosa, uma luta, né, um box. Hoje em dia tem tantas opções, dança, até mesmo treino em casa, para poder estar pondo o corpo para movimentar. Outra coisa que faz parte da nossa rotina de bons hábitos é estar com atenção na nossa espiritualidade. Ser grato, né, gente? Então, quando a gente pratica a gratidão, quando a gente agradece, a graça desce. E quando a gente reclama, a gente dá ré no que a gente clamou. Então, vamos procurar reclamar menos, agradecer mais, conectar com a sua fé. Isso independe de religião, né, gente? A gente ter fé, a gente acreditar em algo maior, ou estar aí meditando, isso tem a ver com longevidade. Eu vou mostrar um estudo para vocês que mostrou o impacto da religiosidade, da espiritualidade em pessoas idosas centenárias. Então, eles pegaram várias pessoas em torno de 100 anos, né, e foram avaliar o que tinha em comum entre essas pessoas. E aqui está, a religiosidade como um fator de impacto positivo para as pessoas centenárias, né? Então, essa dimensão espiritual contribui para uma longevidade avançada. E isso eu tive o exemplo na minha família. A minha bisavó viveu 102 anos e era alguém de uma espiritualidade muito evoluída, sempre agradecendo. Ela foi lúcida até os 101 anos, só o último aninho dela que ela ficou. O corpo não aguentava mais, né, gente? Ela morreu de velhice, não tinha doença nenhuma. E muito exacerbada a conexão com Deus, a fé dela era muito forte. Então, esse estudo prova algo que eu já vivi na minha família. E aí, a minha mensagem aqui também é sobre o equilíbrio. É algo que eu estou vivendo, é algo que quem me conhece pessoalmente sabe que eu vivo o equilíbrio, por quê? Eu não sou a favor de dieta restritiva, de nada proibido. Então, esses novos hábitos de saúde, eu quero que vocês adquiram, sim, para ter mais energia e disposição, mas para parar também aquele efeito sanfona com a balança, não desenvolver aí compulsões alimentares. Então, o equilíbrio é a chave para a gente ter uma saúde de forma que a gente consiga manter esses bons hábitos, né? Não seja algo chato, algo difícil, encarando como uma rotina nova.